E aí pessoal, eu sou o Kim Dantas e para o vídeo de hoje eu quero trazer um assunto diferente, sair um pouco ali somente do ambiente de técnicas, de aulas ali de guitarra, de violão e falar um pouco também sobre minha experiência ministerial. Eu creio que uma forma muito rica de aprendizado é quando a gente, através da experiência de outros, a gente colhe ali alguns princípios e a gente consegue trazer para dentro da nossa realidade. E dentro desse conceito, eu listei 5 vezes que eu falhei como ministro de louvor. E a ideia é que de alguma forma isso possa ser um aprendizado para que você possa ter mais profundidade quando você for ministrar a sua igreja, beleza? Então vamos lá? E se esse vídeo te abençoar de alguma forma, lembre-se também de curtir o vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, a plataforma entende que tem engajamento e tudo isso acaba ajudando o trabalho que eu estou fazendo aqui, beleza? Bom, indo para a lista, né? Eu sei que talvez você esteja vendo esse vídeo pensando assim, cara, eu nunca vi esse cara em lugar nenhum ministrando. Poxa, será que vai fazer sentido eu ouvir sobre ele, sobre o que ele já fez, ou onde ele errou? Então, para você não ficar tão no escuro, eu te convido a entrar lá no meu Instagram. Lá eu coloquei o que eu faço, como eu sirvo dentro da minha igreja, quais são os papéis que eu tenho na igreja, qual é a igreja local, qual é a minha igreja local, onde eu sirvo, e eu sei que isso tem relevância sim, isso tem importância. Quando você escuta alguém falar, quando você quer aprender algo de alguém, é legal que você saiba qual é a cobertura daquela pessoa, qual é o ministério que aquela pessoa está conectada, e isso sim faz sentido. E eu até acho que a gente perdeu um pouco disso com a internet, tem muita gente falando sobre muita coisa, e às vezes você não sabe com quem que aquela pessoa está conectada, você não sabe o que ela faz, aonde ela serve, e isso faz sentido sim você ter esses questionamentos, faz sentido sim você querer saber, conhecer um pouco ali aonde aquela pessoa está conectada, né? Que tipo de igreja ela está conectada. Então eu te convido, entra lá no meu Instagram, você vai encontrar link da minha igreja, você vai encontrar várias coisas lá e você vai entender um pouco melhor quem sou eu. Se você já acompanha aqui no canal, então você já me conhece um pouco melhor, já sabe um pouco mais como é minha abordagem, então eu sei que você já se sente um pouco mais em casa aqui para me ouvir falar. Bom, aquilo que eu entendi como sendo importante para trazer para vocês, dessas falhas que eu já cometi ministrando louvor, foram coisas que eu creio que de alguma forma vai agregar valor aí para você como ministro, seja você aquele que toca o violão, teclado, guitarra, ou você aquele que canta, e de alguma forma essas experiências podem te ajudar a se aperfeiçoar naquilo que você está se propondo a fazer para o Senhor, como filho, como servo ali na casa de Deus. Amém? Bom, e a primeira falha que eu quero abordar é que no meu início ali de ministério de louvor, quando eu comecei a ministrar a igreja cantando, né? Eu tocava guitarra, mas também tinha um papel ali em alguns momentos de alguns cultos, ministrar cantando, ministrar a igreja, né? E como eu estava no início, o ministério de louvor também estava no início, né? O líder do ministério na época tinha começado há pouco tempo o ministério. Então, dentro dessa empolgação ali do novo, né? De ter algo iniciando e de fazer parte daquilo, eu tinha músicas que eu amava, né? E tinha uma música que eu achava incrível, que eu amava essa música demais, né? E era uma música que me tocava muito. Então eu pegava essa música e eu levava para ministrar. Só que eu fiquei ministrando essa música durante meses e eu ouso dizer que eu fiquei ministrando essa música durante anos. E essa foi minha falha. Não que a falha foi eu ficar tocando a mesma música durante muito tempo. Porque às vezes a igreja tem ali uma música que faz sentido para a realidade que a igreja está vivendo e ela fica ali durante um tempo no set list da galera e fica tocando, e às vezes é até um pedido do pastor que fique tocando essa música. Mas no meu caso, existia ali aquela coisa do ministro estar começando, de estar empolgado, de gostar muito de uma canção e sempre trazer ela para o set list. E o que começou a acontecer? A minha igreja começou a ficar enjoada da música. As pessoas já não estavam sendo mais ministradas pela música, porque a música já era tão repetida durante os cultos que acabava perdendo aquela questão da expectativa que o louvor tem que trazer também. Eu não estou falando aqui para você que é errado você repetir músicas, né? Ou dependendo da igreja que você é, às vezes você chama de hino, né? Repetir hino. Não estou falando que é errado, né? Tem hinos, né? Tem músicas antigas que até hoje a gente toca na igreja e tem um mover, existe um peso ali, existe algo especial
nessas músicas. A minha questão aqui é que existia um ponto cego na minha forma de ministrar. Eu não estava percebendo que o fato de eu trazer sempre a mesma música para a igreja estava sabotando a adoração dos meus irmãos. E o ministro, ele tem que ter essa percepção. Não é que você vai ficar tocando só o que o pessoal está pedindo, não é sobre isso, mas é sobre você ter a sensibilidade de saber quando uma música faz sentido e quando ela não faz sentido. E dentro daquele momento da minha vida, eu não tinha essa sensibilidade. Então eu ficava tocando, até o momento que eu comecei a receber alguns feedbacks. Então chegava um pastor e falava assim, cara, tem gente que tá chegando na igreja e tá perguntando assim, hoje o menino lá vai tocar aquela música que ele toca sempre, hoje vai tocar de novo. Então a galera já estava um pouco resistente, já vinha com aquele, nossa, puxa, eu vou ouvir de novo. E a ideia da adoração, a ideia do louvor não é essa. É claro que às vezes você corre o risco, como ministro de louvor, a ter pessoas na igreja que simplesmente elas não querem ouvir tal música, elas vão ficar ali meio que combatendo algo que você quer trazer como ministro. E o ponto aqui da minha fala não é esse, tá? Não é sobre pessoas que estão com um coração duro, mas é sobre pessoas que de fato querem adorar, mas que falta às vezes uma sensibilidade do ministro de saber escolher as músicas, de saber entender, olhar para a igreja e entender que ali na igreja ele não está somente adorando como ele adora no quarto. Ali na igreja ele está adorando, mas ele também está ministrando as pessoas. Então tem que existir um equilíbrio aí, né? E a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente no vídeo. Então essa é a primeira falha que eu queria trazer para vocês. Tome muito cuidado quando você curtir muito uma música e você ali acabar trazendo ela para todo o culto. De repente uma música que deu muito certo na igreja, aí você tem ela, né? Você sabe que, poxa, a igreja gosta dessa música, então você acaba usando essa música demais. E aí chega um momento em que aquilo que você tinha, né, de especial ao ministrar aquela canção acaba se perdendo por você estar utilizando muito ela. E isso é até ruim pro ministro. Porque se o ministro fica enjoado de cantar uma canção, se a banda fica enjoada de tocar uma música, corre o risco de você tocar meio que no automático, corre o risco da banda não se emocionar mais e não conseguir ministrar uma verdade, algo genuíno para a igreja, porque tá tocando algo no automático, porque tá sempre a mesma coisa, porque não existe mais expectativa. Então eu fui aprendendo com esse tipo de erro que por mais que às vezes eu ame uma música e que ela dê certo na igreja, nós precisamos como ministro ter sensibilidade de quando colocar uma música no setlist e quando tirar uma música também do setlist. E a segunda falha que eu queria falar é de mais um desses momentos em que eu estava muito empolgado com alguma coisa e dessa vez eu estava muito empolgado com uma palavra que estava ali reverberando na minha mente. Eu estava pensando sobre essa palavra, eu estava crendo, nossa, essa daí é a revelação. E eu lembro que um culto de domingo eu iria cantar na igreja naquele culto. Se eu não me engano, eu não lembro se era um culto de ceia, mas era um culto de domingo. E eu lembro das pessoas chegando no culto, aquele culto tradicional de domingo, as pessoas chegando com suas famílias, né, querendo ter aquele tempo ali adorando o Senhor, ouvindo a palavra. E eu lembro de eu começar esse culto com essa palavra que estava na minha mente, e ela era uma palavra de confronto, e era uma palavra pesadíssima, né, sobre confronto. Eu não estou falando que você não pode confrontar a igreja, eu não estou falando que você não possa atuar profeticamente, né, como uma voz de influência sobre a igreja. O que eu quero dizer com essa falha é que eu estava mais uma vez tendo um ponto cego ali na minha forma de ministrar, porque eu não percebi que naquele momento onde o culto estava iniciando e as pessoas chegando, o importante era trazer elas para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar de adoração, para esse lugar onde a pessoa acorda e ela vê que o culto começou, que aquele momento é um momento para ela se derramar na presença do Pai. Mas eu iniciei o culto confrontando a igreja. E eu lembro de quando acabou o culto, do meu pastor chegar para mim, né? E isso até entra em mais um ponto importante do vídeo, que é você precisa, se você é ministro na sua igreja, você precisa ter cumplicidade com seus pastores. Você precisa ter um coração tratável, você precisa ter abertura para falar com eles, e eles precisam se sentir livres também para falar contigo, para falar sobre o que eles pensam, para falar o que eles acharam do culto, o que eles acharam do louvor. Não é que ele tem que dar nota para o louvor, mas é que o pastor ele tem a visão da igreja, ele tem uma visão à frente do ministro.
Então cabe ao ministro ter esse coração ensinável e ter os ouvidos abertos e sensíveis para ouvir o pastor dele. E eu lembro que acabou o culto e o meu pastor chegou para mim e ele falou assim, cara, você começou o culto falando isso, 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 isso. E ali ele começou a me ensinar dentro daquela falha que eu cometi. E depois que ele conversou comigo, eu percebi, eu falei, cara, como eu iniciei esse culto de maneira errada. Né? O cara tá chegando na igreja com a família, ele teve, poxa, semana lá de estresse, às vezes discutiu com a esposa indo para a igreja, chega na igreja, o cara tá querendo ali abraçar o Senhor, ele tá querendo ter um tempo com Deus, ele tá querendo mergulhar, né? E o culto começando já vem uma palavra para dar aquela pancada, e nem sempre esse é o jeito. Então a gente precisa ter essa sensibilidade também. Creio que a maioria das igrejas, a maioria de vocês que estão me ouvindo, que ministram em alguma igreja, provavelmente você inicia o culto às vezes. Né? Tem muitas igrejas que quem inicia o culto é quem vai ministrar o louvor. Então tome muito cuidado na forma como você inicia o culto. Porque a gente que é do louvor, a gente chega muito antes do culto começar. Às vezes chega 1 hora antes, 1h30, 2 horas antes do culto iniciar. E a gente, quando o culto está começando, a gente já está ali na vibe. Porque você já passou som, aí você orou, aí você leu Bíblia, você fez ali o que você quis, né, para que você estivesse pronto, se sentisse pronto. Então, quando o culto começa, para você o culto já começou. Às vezes o culto já começou 1 hora antes para você. Só que para quem está chegando, o culto ainda não começou. E aí qual é a maturidade que você tem que ter de perceber isso, de ter esse olhar com a sua igreja? Cara, o culto está começando, eu preciso pegar na mão aqui da minha igreja e eu preciso trazer ela para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar de intimidade. Eu preciso ajudar a igreja a entender que o culto começou. Não simplesmente falando, pessoal, o culto começou, a gente vai tocar aqui, vamos orar. Não é só isso, mas é ter essa sensibilidade, essa estratégia também. Inclusive, até o seu setlist faz muita diferença aqui, em como você vai começar o culto, qual música que você vai trazer como a primeira música do culto. Porque a primeira música do culto, ela tem o simples objetivo, isso sou eu falando, tá, gente? Você pode discordar, inclusive, até um pedido. Comenta aqui, coloca nos comentários quais foram as falhas que você cometeu na sua igreja, né? Vai ser legal a gente trocar essas experiências. Então eu tô falando aqui minha experiência, minha percepção de como tem que ser a primeira música do culto. E para mim a primeira música do culto, ela tem que ser uma música que ela vem para que as pessoas que estão no culto percebam e se conectem ali com o momento do culto. Elas percebam que o culto começou. Bom, e agora a gente vai para a terceira falha, e ela é uma falha técnica, né? Que falha foi essa? Eu, na minha imaturidade ali ministrando, levei uma música para ministrar a igreja, mas eu não estava seguro tecnicamente daquela música. Eu não estava confiante que eu poderia tocar, performar, porque não escandalize com a palavra performar, porque quando você está tocando, né, você está cantando, você também está performando. Não significa que você, né, está fazendo algo no automático, não é isso. Você não está deixando de ministrar, mas você está performando, você está realizando uma tarefa, certo? E eu não estava pronto e consolidado tecnicamente para tocar aquela música. E aí o que acontece quando um ministro ele se propõe a fazer, né, a ministrar algo que ele não está seguro tecnicamente? A falta de técnica e a falta de segurança rouba a percepção espiritual dele, porque ele vai precisar ministrar mais concentrado no que ele está fazendo do que naquilo que ele deveria estar entregando como ministro, daquilo que ele deveria estar fazendo como ministro. Então é muito importante, e uma coisa que eu fui aprendendo com a caminhada, tome muito cuidado quando você escuta uma música indo para a igreja, nossa, a música é muito legal, vamos tocar ela hoje. Existem pessoas que elas vão fazer isso, vai chegar na hora e vai ser uma bênção, porque às vezes a banda está numa maturidade que pode fazer isso. Mas você como ministro, e se você também for líder do ministério, você precisa conhecer a sua maturidade técnica, você precisa conhecer a maturidade técnica da sua banda e se faz sentido pegar uma música ali no 45 do segundo tempo
e botar ela para tocar sem nenhum ensaio. Então esse foi uma falha que eu cometi, de ali, mais uma vez nessa questão, eu creio que muitas das falhas de um ministro vêm da empolgação dele com alguma coisa. Então ele está muito empolgado com a música que ele ouviu e ele achou incrível, mas ele não se aperfeiçoou tecnicamente a tempo, ele não ensaiou bastante e tá com medo, e aí chega na hora, é meio que você ir sem ter certeza, e aí pode dar muito certo, pode dar errado. É importante que você consiga minimizar esses riscos. É claro que, fazendo um complemento para não ficar um entendimento torto, existem momentos que Deus pode falar contigo. Falar assim, cara, toca tal música, ministra esse louvor hoje. E de repente é um louvor que tem tempo que você não toca, que você não se sente preparado, mas você entende que Deus falou contigo. Pode acontecer isso. Se é uma banda que está acostumada, que gosta de fazer espontâneo, se você gosta, isso pode acontecer. A questão é que esse exemplo é totalmente diferente do que eu estou falando. O que eu estou falando é quando você, com as suas ideias, com o seu jeito, com a sua opinião, você decidiu trazer uma música em cima do tempo. E você, não é a questão de você ter ouvido a Deus ou não, é porque você está empolgado com aquela música. Então precisa aprender, ter essa maturidade de saber separar. O que Deus está falando comigo? O que eu que estou querendo? Né? Às vezes essas coisas vão ser a mesma. Né? O que Deus falou que você quer vai estar junto. Às vezes não. Então cabe a você ter esse coração sensível para você discernir, saber separar o que faz sentido daquilo que vai sabotar você como ministro de louvor. E agora a quarta falha que eu gostaria de comentar também é sobre escolhas de músicas, porque nessa quarta falha foram situações em que eu tinha músicas que ali na minha vida, no secreto, onde só estava ali eu e Deus, essas músicas faziam sentido, essas músicas eram incríveis ali para adorar o Senhor. E eu ali na minha empolgação como ministro de louvor, obviamente, quis pegar aquelas músicas e trazer para a igreja. E a verdade é que nem sempre uma música que funciona na sua vida de oração individual vai funcionar na adoração em comunhão com a igreja. Porque tem algumas canções, alguns louvores que eles falam conosco de uma forma muito individual. Então o que eu aprendi é que nem toda canção que faz sentido na sua vida ali no secreto, na sua vida de oração, ela vai fazer sentido na igreja. Nem toda, isso não é regra. E aí como lidar com essa situação? Às vezes você acaba errando mesmo. Você vai pegar uma canção que você gosta, que você acha ela incrível, aí você vai levar para a igreja, vai tocar, aí você vai sentir que não fluiu, que a parada não rolou, você tocou lá felizão, mas que você sentiu que a ministração não aconteceu. E isso é muito possível. E aí qual que é a dica que eu te dou? Conheça o coração da sua igreja. Conheça o coração do ministério ao qual você faz parte. Você como ministro de louvor, você como aquele que ministra na igreja, seja o instrumento que for que você toque ou que você cante, você tem que ter esse coração sensível, esse olhar para a igreja que percebe a igreja. O ministro de louvor, principalmente aquele que escolhe as músicas, ele é muito importante numa questão de ter percepção sobre quais músicas fazem sentido naquele tempo para a igreja dele. E a quinta e a última falha que eu gostaria de falar foi sobre o culto terminar e começar a fazer um som ambiente com a banda. É meio polêmico falar isso, porque muita igreja faz, e eu até entendo quando a banda ela tem um bom gosto de fazer um som bem ali baixinho, que não atrapalhe, que fica ali uma coisa bem soft, bem suave ali para a igreja, né? Mas não é essa muita realidade, às vezes, de ministério de louvor. Né? Às vezes o culto acaba, aí o cara, ele quer usar aquela hora para ele treinar, colocar em prática todos os licks de guitarra que ele treinou na semana, o baixista quer fazer os groovão junto com o baterista, e aí vira aquela salada, e aí o povo que está na igreja quer confraternizar entre si, querem conversar, querem ter um tempo de comunhão, porque culto quando acaba, gente, é tempo de comunhão. É tempo de conversar com as pessoas, é tempo de ir lá no visitante, saber o nome dele, trocar ideia, né, fazer amizade. Quando o culto acaba é isso, é a igreja ter comunhão, né, porque a comunhão ela não é só durante o culto, é quando o culto acaba, a comunhão ela tem que se fortalecer. E às vezes a gente ministra, e eu já fiz isso, por isso que é uma das falhas aqui que eu trouxe, a gente fica empolgado, porque você tocou e tal, e aí você tá lá na vibe de querer tocar mais, o culto acabou,
acabou, o pastor deu finish já deu amém, já aconteceu o que tinha que acontecer, e a banda começa a fazer uns groove, começa a fazer umas paradas virtuosas, porque é legal e tal. Só que, cara, é legal pra banda, mas isso dá uma sabotada no tempo de comunhão da igreja. Então eu até entendo que isso é muito de igreja para igreja, tá? Então talvez eu esteja falando aqui e a realidade da sua igreja seja completamente diferente. De repente, quando o culto acaba, vocês fazem um sonzão e a galera acha animal. Só que existe uma possibilidade, você precisa entender isso, de que às vezes um 5 acha legal e uma galera está sendo atrapalhada, está saindo da igreja. Se acabou o culto e todo mundo sai da igreja muito rápido, vai embora e você continua fazendo som com a banda, tem algum problema aí, cara. Então vale a pena pesar se o som da banda não está atrapalhando. Eu tô tomando muito cuidado aqui com o que eu tô falando, porque eu sei que aqui no Brasil a gente tem igrejas de muitas culturas diferentes, né? A gente tem muitos pastores que pensam diferente também, né? E então a gente tem uma igreja muito rica, né? Que tem muitos detalhes diferentes de uma igreja para outra. Então eu estou tomando cuidado aqui na forma como eu estou falando, para não estabelecer isso como uma regra, mas trazer para você o pensamento de será que fazer isso na minha igreja faz sentido? Na minha eu posso te dizer que não. Porque quando o culto acaba, a galera quer sentar e conversar. A ovelha quer lá conversar com os pastores, quer se aconselhar, né? Ou tem amigos ali que não se veem a semana inteira, porque a minha igreja é em São Paulo e às vezes a galera mora longe, não se vê toda hora, então quer ter um momento de comunhão, quer conversar. Então se a banda fica lá fazendo groove, brincando e o guitarrista todo virtuoso e tal, isso acaba roubando esse tempo, o som começa a ficar um som ambiente muito poluído. Então na minha igreja, por exemplo, o que a gente faz é que a gente já tem uma playlist lá e a gente coloca aquela playlist para tocar com um volume mais regrado, para que não atrapalhe as pessoas, mas também que deixe um ambiente confortável para a galera estar lá na igreja, ter uma musiquinha baixinha rolando e tal, e fica bom. Então essa é a realidade da minha igreja e de alguma forma eu espero agregar valor para você também, que está aqui no vídeo procurando aprender com as minhas experiências, beleza? Bom, pessoal, então essas foram as 5 falhas que eu, como ministro de louvor, cometi. É claro que eu não cometi somente 5, mas dentro das falhas que eu já cometi, eu entendi que essas eram as melhores para trazer aqui como experiência para vocês, como aprendizado para vocês. Então diz para mim aí quais falhas que você já cometeu no ministério, seja cantando ou tocando, o que você já pagou de mico. Fala também se você concorda ou discorda de algum ponto aqui, de repente tem alguma coisa que eu falei que você, cara, eu não penso dessa forma. Cara, uma coisa legal da internet é que você pode também expor a sua opinião, e eu quero deixar você bem livre, se você quiser comentar, colocar no comentário se você concordou ou discordou, eu posso dar minha opinião também, te responder. Então eu acho que isso tudo é muito rico, até pra gente como igreja, começar a trocar mais ideia, aprender um com o outro, entender um pouco a mente do outro, saber que a cultura da igreja de um é diferente da cultura da igreja do outro, e assim em diante. De toda forma, eu espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo. E se foi, lembre-se de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar também com o seu ministério de louvor. É claro, não querendo dar indireta nos irmãos, né? Compartilha para edificar o grupo, não para dar indireta. Beleza? Então Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo vídeo.